Bom, o heap é a estrutura de dados mais eficiente para obter o maior valor ou o menor valor de um conjunto de dados. As operações de inserção e remoção e construção de um heap são feitas em tempo proporcional a log de n. Então são operações muito rápidas. E a obtenção do maior ou do menor elemento de um heap é dada em tempo constante. Você simplesmente devolve o elemento da posição 0 do heap, né, o elemento que está na raiz do heap. Bom, um heap ele pode ser um heap mínimo, se você obtém sempre o menor elemento do heap, uma operação de remoção. Então, um heap mínimo é aquele que você obtém sempre o menor valor do heap. Ou ele pode ser um heap máximo, que é aquele a partir de onde você obtém sempre o maior valor do heap. Bom, vamos a princípio falar sobre o heap mínimo. Vamos considerar que eu tenho uma sequência de chaves, de n chaves, que eu vou chamar de h de e até h de n-1. Né? Nesse caso, e seria 0, depois seria 1, até a posição n-1. Bom, em um heap mínimo, o elemento da posição i ele é sempre menor ou igual ao seu filho esquerdo, da posição 2 vezes i mais 1. E também é menor ou igual ao seu filho direito, o elemento da posição 2 vezes i mais 2. Né? Isso para todo i entre e, que seria o índice mais à esquerda, normalmente 0, e o elemento da posição n dividido por 2 menos 1. Por que essa faixa de valores? Então, supondo esse heap aqui com 7 elementos indexados de 0 a 6, notem que apenas para esses valores das posições 0, 1 e 2 eu consigo fazer essa relação, porque são os elementos que têm filhos. Os elementos das posições 3, 4, 5 e 6 são nossas folhas. Então, a gente não consegue fazer essa relação com seus filhos, obviamente. Então, apenas para esses elementos das posições 0 a n dividido por 2 menos 1, eu consigo fazer essa relação. Para esse caso, como n igual a 7, 7 dividido por 2 dá 3, menos 1, 2. Então, apenas para os elementos das posições 0 a 2, eu consigo fazer essa relação de ordem. Bom, como esse é um heap mínimo, obviamente, o elemento da posição 0, que está na raiz do heap, vai ser o menor valor entre todos os elementos do heap. Bom, como é que a gente constrói um heap mínimo? Vamos considerar um vetor com chaves de elementos de 0 a n-1. Bom, os elementos que estão das posições m a n-1, onde m é n dividido por 2, eles já formam um heap. Na verdade, são os nós folha do heap, uma vez que a gente não tem nenhum par de elementos ij, tal que j seja 2 vezes i mais 1 ou j seja 2 vezes i mais 2. São esses caras aqui que são as folhas do heap. Então, para a posição n dividido por 2 até a posição n-1, são os nossos folhas, n dividido por 2 para esse heap aqui com 7 chaves. Então, 7 dividido por 2 dá 3, da posição 3 à posição 6, a posição n-1, são os nossos folhas. Então, eu já posso considerar que esses valores já estão no heap. Bom, agora o que a gente tem que fazer é estender o heap para a esquerda e a cada passo inserindo esse elemento da posição correta dele no heap através de uma operação que a gente chama de escorregamento. Então, o primeiro valor que a gente iria inserir no heap seria o da posição 2. Eu tenho que verificar se ele é menor ou igual aos seus 2 filhos. Se não for, a gente tem que fazer uma troca aqui. Bom, então vamos ver como seria o algoritmo de construção do heap para esse vetor, que é um vetor que tem 8 elementos indexados de 0 a 7. Bom, então se eu fosse enxergar esse vetor como heap, o 44 é a raiz do heap, o 55 e o 12 seriam os filhos do 44, né? O 42 e o 6, os filhos do 55, o 94 e o 18, os filhos do 12, e o 67, o filho do 42. Se a gente aplicar aquela relaçãozinha, 2 vezes i mais 1 e 2 vezes i mais 2, a gente consegue determinar quem são os filhos esquerda e direita de cada um desses nós. Bom, então se esse vetor tem 8 elementos, o n é igual a 8, os elementos das posições n dividido por 2 até a posição n-1 já estão no heap. Então, para 8, seriam os elementos das posições 4 em diante. Então, esses valores aqui, das posições 4 a 7, já formam um heap.
né, porque eles são os nossos folhas. Né? São 6, 94, 18 e 67. Então, o primeiro elemento que a gente vai inserir no heap é o da posição n dividido por 2 menos 1, que seria a posição 3 nesse caso. Tá? Então, para inserir o 42 no heap, eu tenho que verificar se ele é menor que os seus filhos. Nesse caso, o 42 só tem um filho, que é o filho esquerdo. O 42 já é menor do que o seu filho esquerdo, então o 42 já está no heap. Bom, o próximo passo seria inserir o 12 no heap. Bom, o 12 também já é menor que os dois filhos, então não há nada a fazer nesse passo também. Bom, o próximo elemento vai ser inserido no heap. Nota que a gente vai estendendo o heap para a esquerda, né, começando sempre a posição n dividido por 2 menos 1 até a posição 0. Então o próximo elemento é o da posição 1, é o 55. Bom, o 55 não é menor que os dois filhos. O menor dos filhos é o 6. Então a gente tem que trocar o 55 com o 6. Então troco aqui o 55 com o 6. Agora o 6 já, essa subável já forma um heap. Bom, o próximo valor a ser inserido no heap é o 44. O 44 também não é menor que os dois filhos. O menor dos filhos é o 6. Então a gente sempre troca o elemento com o menor dos filhos. Obviamente, se esse elemento for menor do que o pai, então nesse caso o 6 é o menor dos filhos, a gente troca com o 44. Bom, nota que quando a gente escorregou o 44 daqui para cá, eu desfiz o heap nesse nível mais abaixo. O 44 não é menor do que os dois filhos. O menor dos filhos é o 42, então eu teria que escorregar mais uma vez o 44 aqui para a posição do 42 e o 42 para a posição do 44. Então, sempre que a gente faz uma operação de escorregamento no nível superior da árvore, a gente tem que verificar se no nível inferior esse escorregamento não tornou o heap inválido. Bom, então aqui a gente tem que trocar o 44 com o 42. Bom, essa troca aqui, nesse escorregamento do 44 para cá, também poderia ter desfeito o heap nesse nível aqui, mas não foi o que aconteceu. O 44 já é menor do que o 67. Bom, então esse seria o algoritmo para criar um heap. A gente vai escorregando os elementos das posiçõn n dividido por 2 menos 1 até a posição 0, fazendo sempre essa relação. No caso de um heap mínimo, cada valor da posição i tem que ser menor ou igual ao elemento da posição 2 vezes i mais 1, que é o seu filho esquerdo, e menor ou igual ao elemento da posição 2 vezes i mais 2.